Bom, a gente vai fazer, não é bem uma palestra, né? Vai ser mais um talk, né? Que eu vou entrevistar aqui a Daniele Brandão, nossa sócia, né? Então, por isso que a gente está fazendo nesse modelo aqui, sentado, justamente para ser, não uma coisa só expositiva, mas uma coisa mais dinâmica, né? Um bate-papo bem interativo. Eu vou até mostrar umas fotos aqui que ninguém sabia, até o time da Perspective não viu essa apresentação, né? E vocês vão ter acesso em primeira mão. Tem foto do Hugo lá no início da empresa, 2011. Nossa, coisa horrorosa. A minha noiva tá aqui, na hora, tá, das minhas fotos, você vira para você não ver, tá, como é que eu era no passado, porque senão não vai ter casamento, tá? Mas trouxe aqui, ó, sem Photoshop, na cara limpa mesmo, para mostrar um pouco da nossa história, o ponto que nós chegamos e por que isso pode ser bom para vocês, investidores e empresários, tá bom? Então, meu nome é Hugo Ottani, sou um dos fundadores da Perspective e estou junto aqui com a Daniele Brandão, também nossa sócia da Perspective. O nosso tema é para falar sobre o escritório, um dos primeiros escritórios, o mais antigo em funcionamento do Maranhão e o que isso pode ser bom para vocês. A Perspective Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos. Ela é maranhense com muito orgulho, foi fundada aqui em São Luís em 2011 e ela hoje está presente em vários outros estados e cidades, como São Paulo, aqui no interior do Maranhão, na cidade de Imperatriz, e também em Rondonópolis, no Mato Grosso. Hoje, a Perspective é um dos maiores escritórios do Brasil. Dentro do ranking do BTG, está ali entre os top 20 escritórios do Brasil. Então, depois de 10 anos, a gente cresceu bastante. Mas tudo tem um começo. E o nosso começo foi um começo de empreendedorismo, quando dois jovens, com 20 e 21 anos, recém saindo das suas graduações, aí no caso André e eu, com muita vontade de fazer a coisa acontecer, de empreender. Eu sou da cidade de Maringá, no Paraná, o André é do interior de São Paulo, e a gente queria montar um escritório. E não seria lá em Maringá, que é a cidade que já tinha um escritório, e que são os nossos amigos até hoje. Então a gente não queria concorrer com eles, e a gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso escritório em algum lugar do Brasil? E a gente colocou o mapa do Brasil em cima da mesa, puff, e foi espetando assim, os lugares que a gente tinha interesse, né, de abrir o escritório, e aí foram vários lugares, né, nesse estudo, nessa jornada empreendedora, a gente fez a ferramenta que todo empreendedor tem que fazer no início, que é o plano de negócios, né? Então, nosso plano de negócios estava contemplando todas as áreas de pessoas, financeira, no marketing, à época, os 4 P's, faltava um P, que é o P de praça, onde que a gente ia atuar. Então, estava bonitinho, aqui não dá para ler, né, o plano, mas foi o primeiro plano da Perspective, começou com esse papel aqui. E aí, o que a gente teve que fazer? Ir conhecendo as praças. E como que dois jovens, com 20 anos à época, sem dinheiro nenhum no bolso, com muita vontade de fazer a coisa acontecer, ia conhecer 9 estados no Brasil. Só poderia ser de uma forma. Pegando o que a gente tinha, o nosso, no caso, um Golzinho preto, 1.0, sem ar-condicionado, sem direção, trava, tinha nada. Eu tinha, à época, quanto? R$2.000 no bolso, 1.500, 2.000. O André achava que eu era rico, né? Japonês, tudo mais, né? Falava, opa, agora eu me dei bem, eu tenho um sócio aqui capitalista. Descobriu ele que ele tinha mais dinheiro que eu. E assim a gente começou, né? A gente teve que pegar, entrar no Golzinho e rodamos 9.000 quilômetros no Brasil, conhecendo várias cidades, vários estados, conhecendo mesmo, olho no olho. Foi muito legal porque quem teve essa jornada empreendedora, teve essa oportunidade de visitar, de conhecer os lugares, consegue ter uma ideia, na real, se aquele lugar absorve o teu negócio. Então, por exemplo, nosso negócio é serviços. Tinha uma cidade fantástica, que o PIB per capita era altíssimo, só que era muito focado em indústria. Então, pra gente, aí quando a gente viu, não dava certo,
porque a renda era muito concentrada, era exportação e tudo mais, então teríamos pouquíssimos clientes muito concentrado. O nosso negócio é serviço, então é atender vocês, pessoa física, pessoa jurídica, quanto mais amplo o portfólio, melhor. E assim a gente foi descobrindo, né? Só descobre essas coisas olhando com os próprios olhos. Então a gente começou o estado de São Paulo na diagonal. A gente fez lá de São José do Rio Preto até Taubaté. A gente só não passou por São Paulo mesmo, a capital, porque a gente colocou no coração que um dia iríamos para São Paulo, mas começaríamos fora de São Paulo, porque era um negócio novo, que teria que tomar um corpo primeiro, aí sim, depois a gente iria para São Paulo. Feito essa jornada aqui, foi muito legal, várias cidades que a gente conheceu, que por dados primários, secundários, dados de IBGE, não davam muito certo, mas quando a gente visitou não era muito legal, e até cidades que não estavam no radar, que quando você visita, você conhece, ficaram interessantes. Por exemplo, a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Alguém conhece aqui São Carlos? Já morou, já esteve próximo? São Carlos é uma cidade universitária, uma cidade que tem campeonato internacional de golfe, shopping se desenvolvendo e não tinha escritório. Tudo bem, foi interessante. A gente ia anotando tudo. Pegávamos a nossa planilha, a nossa pranchetinha, anotando todos os pontos, né? E aí foi interessante, logo depois abriram um escritório. E não foi a gente. Olha a situação. André e eu, no golzinho preto, olha só a situação, tinha uma camisa ali atrás, ó, largada no banco. Naquela época, a internet, vocês lembram daquele pendrive, que era aquela internet 3G, você espetava assim, era tecnologia, a gente tinha, né? Porque a gente estava operando em bolsa na época, não podia ficar fora, tinha internet aqui, ó. Isso aqui é a cidade no interior de São Paulo, de Paulínia, muito boa. Bom, depois dessa viagem no interior de São Paulo, a gente falou, agora vem a nossa grande viagem. A gente saiu de Maringá, no Paraná, e viemos parar aqui em São Luís, passando por várias outras cidades, capitais, né, que a gente tinha interesse de conhecer. Passamos ali no interior de São Paulo, passamos ali, entramos no Goiás, entramos para o interior da Bahia, entramos pelo Piauí, né, a região lá de, como chama? Bom Jesus, alguma coisinha, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, ali no interior da Bahia, e fomos subindo até Teresina, né, onde encontramos parceiros, fizemos contatos que estão conosco até hoje. Inclusive eu fiz um contato ecoprofissional que hoje é um amigo muito grande e que inclusive eu vou ser padrinho de casamento dele, que a gente conheceu nessa jornada, né? Então, nossa, super recomendo. E chegamos em São Luís. E aí, a gente resolveu estabelecer o escritório em São Luís. Mas por que São Luís, né? As pessoas perguntam. Porque São Luís, uma capital, então, se desenvolvendo muito, tinha vários estudos que mostravam que São Luís ia crescer muito forte a partir daquele momento, na década. Vale, Alumar, o gás, termoelétrica, porto, muitos outros empreendimentos, né, a refinaria, que iam crescer e ia fazer com que a economia maranhense explodisse. E não tinha um escritório para atender. Então, peraí, você tem uma demanda que não é atendida e você vai ter uma demanda que vai surgir que precisa de um atendimento. Falou, achamos o nosso lugar. Só que o André, ele queria muito uma cidade que tivesse praia. Então esse foi o voto de Minerva. Ele falou, então ótimo, é São Luís. O André, quantas vezes ele foi para a praia, Chuchu? Quantas? 5 vezes? Em 10 anos? É branco, transparente o André. Mas ótimo, né? Só pelo fato de ver a praia, né? Ter esse ambiente é maravilhoso. E a gente estabeleceu em São Luís. O carrinho andando aqui, né? A gente parou em vários pontos, deu 1 mês essa viagem. Coitado, o golzinho apanhou, viu? Aí, eita lasqueira, olha a situação. Um menino da cidade, né? De São Paulo, nunca tinha visto. Aqui era Palma, né? Deve ser Palma essa daqui. Ele falou, Hugo, deixa eu tirar uma foto. Eu falei, não acredito nisso. Ainda bem que eu tirei essa foto. Agora eu posso sacanear ele pro resto da vida, né? Aqui, ó, no interior também, na hora do almoço, né? A gente trabalhando, nossa senhora, satisfação, né? Preparando uma reunião, uma pousada, né? Que a gente parou no interior, sabe?
Isso aqui com 20 anos, 20 e 21 anos. E a gente passou muita dificuldade, né, no período, no início da empresa. Mas a gente não desistiu. Foram 4 anos muito difíceis no início da Perspective. Até, imagina a situação, você empreendendo um negócio com 20 anos, na área financeira, de investimentos, que exige confiança, e o investidor olha assim e falou, como é que é? 2 jovens, 21 anos, esse aqui não tem nem barba, nunca teve, nem tenho, eu vou confiar os meus recursos, meu patrimônio para eles? Então, pensa a dificuldade, né, de você conseguir conquistar a confiança. E a gente fez muito no trabalho educacional, exatamente o que a gente está fazendo aqui, né, mostrando a experiência, mostrando como funcionam os investimentos. As pessoas, entendi, poxa, ele é jovem, mas conhece. Por quê? Porque é a nossa especialidade, né? Então a gente queria trazer um serviço específico aqui para São Luís, e assim, graças a Deus, a gente foi conquistando os nossos clientes, mesmo depois da dificuldade. E o empreendedor não desiste, né? O empreendedor, ele vai além. Uma coisa que a gente tem muito conosco é que a gente tem que queimar ponte. Uma vez passado pela ponte, derruba a ponte. Isso significa que você não tem mais caminho de volta. Você só pode ir para frente. Foguete não tem ré, né? Então você tem que ir para frente. Isso é persistência, que é diferente de teimosia. Persistência é você ter clareza que você está no caminho certo, basta você fazer os ajustes necessários e botar toda a sua energia ali para frente, que é uma questão de tempo que vai dar certo. Então era essa a luta. E no meio do caminho, né, passado esse período de grandes dificuldades, a gente teve várias outras pessoas, além dos nossos clientes, mas principalmente o nosso time, que confiou naqueles 2 meninos e se juntaram à Perspect, né? Daniele é uma delas, nossa primeira sócia, né, aqui que está junto com a gente. Então a sócia número 3, aqui teve o Igor também no meio do caminho, sabe? Todos aqui, a camisa preta aqui que vocês estão vendo, time da Perspective, né, que hoje faz o nosso valor principal, que é teamwork e família, né, que é um ambiente bem gostoso de se trabalhar. E é isso, a Perspective hoje, depois dessa jornada maluca empreendedora, completou 10 anos, foi quando a gente virou para o BTG Pactual. A gente foi convidado pelo maior banco de investimentos da América Latina para compor o time de escritórios, hoje um dos maiores escritórios no Brasil. Completamos 10 anos, fizemos a nossa festa de aniversário, profissionais super experientes, com mais de 30 anos de experiência. Nosso escritório em São Paulo, parte do time estava aqui, né? Tinha muita gente de São Paulo também. Mais 30 anos. Os nossos selos, né, ganhamos selos de reconhecimento, de qualidade de atendimento, de tamanho, né, de escritório no Brasil, prêmios nacionais, os nossos produtos, tá? Isso aqui vou pular um pouquinho. E aí essa história do golzinho preto, chegou na Exame, né? O pessoal da revista Exame falou, caramba, vocês fizeram esse negócio, vocês são malucos, né? E eles gostaram dessa história, né? E eles retrataram a história da Perspective nessa jornada empreendedora. Essa história correu lá dentro do banco, do BTG, né? O pessoal da Perspective, o escritório do Gol Preto. Eu falei, isso mesmo, o escritório que começou no Gol Preto, numa jornada empreendedora, né? Então tá no nosso DNA esse empreendedorismo, que a gente começou assim do zero, né? Então a gente cresceu junto com os nossos clientes, eles cresceram junto conosco, então é uma jornada de parceria. Então, é isso, assim que começou a Perspective. E agora eu queria bater um papo, né, com a Dani. A Dani, a nossa sócia, acreditou, né, na gente desde o início. E Dani, eu tenho umas perguntas aqui para você, tá, que eu acho que vale a gente fazer esse bate-papo, né, principalmente para as pessoas também conhecerem um pouco mais da Perspective, e como que isso pode ser bom, né, para eles. Então, Daniele Brandão, obrigado, tá, pela presença. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta para você. Eu vou ter uma colinha aqui, tá? O negócio é pesado aqui. Vamos lá. Dani, você é a nossa sócia número 3. A pessoa que está conosco desde o início, né? Depois de André e eu. Então você teve muitas experiências no mercado bancário. E eu queria que você contasse dessas experiências do banco, né?
um pouco da tua trajetória e como é que foi essa virada de sair de banco e ir para o escritório, né, que é um modelo diferente, né, do tradicional modelo de banco. Primeiro, boa noite. Eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui no último dia da feira, representando todos os assessores da Perspective, né, que o nosso time é grande, são mais de 30 assessores. Como o Hugo disse aí, a gente já está em outras filiais, outras cidades. E como ele bem falou, antes disso tem que me apresentar, né? Meu nome é Daniele, como ele disse. Eu já tenho 23 anos de mercado financeiro. Antes de eu chegar no escritório aí, que eu já estou há 6 anos, eu tinha 17 anos de banco, então foi um período grande aí como gerente bancário. A gente tem uns colegas aqui, gerentes de banco, que sabem. Eu tenho essa trajetória aí de 17 anos em banco antes de entrar no escritório, né? Então, acho que o bate-papo aqui hoje é passar um pouco para vocês de qual a diferença mesmo do gerente bancário para um assessor de investimento e como é que foi essa minha mudança de chave. Eu acho que é muito legal o que o Hugo passou aí da história do escritório, que é uma história que realmente encanta, né? E me encantou lá no passado. E assim, acho que hoje eles têm aquela sensação de que a gente passou por tudo isso, mas a gente mudou a vida de muita gente, né? Não só dos profissionais do mercado financeiro, mas dos clientes também. A gente vê que os clientes de escritórios de investimento, eles têm uma visão muito diferente, né? Eu tive essa visão também quando eu saí de banco e fui para o escritório. Eu já tinha uma experiência aí de 3, 4 instituições que eu passei, né, antes de eu entrar no escritório, e todos os cargos que eu tive, né, todas as posições que eu tive nos bancos, me fizeram a profissional que eu sou hoje, me trouxe toda a experiência que eu tenho hoje. Eu costumo dizer que quem trabalha muito tempo em banco consegue fazer tudo na vida, né? Eu acho que todos os bancários aí vão concordar comigo, a gente sai com uma bagagem muito completa. E quando eu fui para o escritório, em 2016, né, eu tinha saído da última instituição, e eu tinha alguns convites de bancos. E aí eu comecei a pensar se realmente eu queria me manter em banco ou eu queria mudar, né, continuar no mercado financeiro, que sempre foi minha paixão, mas mudar um pouco de modelo. E aí eu já estava com uma proposta para ir para um outro banco, inclusive data para iniciar, quando eu fui conversar com eles no escritório, né? Então, toda essa conversa que ele teve aí, a apresentação, eles me passaram e eu realmente fiquei encantada com esse modelo. E aí foi só esperar a segunda-feira e dizer, não, eu não quero mais saber de banco, eu vou entrar com vocês, né? Isso aí já faz 6 anos e foi uma mudança muito grande, porque acho que se eu pensar assim, qual foi a principal mudança, eu acho que é a visão mesmo do profissional, porque eu acho que lá no banco a gente tem uma visão de bancário e eu percebi que eles tinham uma visão de banqueiros, né, de dono do negócio. E isso realmente me encantou, porque a gente trabalha hoje para mudar a vida das pessoas. E lá no banco, aquela loucura que é o seu dia a dia no banco, você precisa dar resultado para o banco, você não consegue ter tempo de pensar no cliente, né? De uma forma assim, mais cuidadosa, né? Se colocar no lugar do cliente. E eu percebia que eles tinham muito isso na veia, de pensar no cliente, de se colocar no lugar do cliente, de pensar como banqueiro. Então isso realmente me encantou. E aí já são 6 anos, né, que a gente está junto lá. Eu gosto muito de ver, de olhar para trás. Eu não comecei lá em 2011, né, mas 6 anos já é um bom tempo para a gente olhar para trás e ver tudo que a gente construiu, o tamanho do time que está hoje, e o que a gente ainda tem para fazer, né? A gente realmente está mudando a vida das pessoas. E o escritório, como ele disse, foi o primeiro escritório de investimento daqui do Maranhão. E um modelo que era muito novo. Quando eu vim para o escritório, que eu ia visitar meus clientes que já estavam comigo no banco, eu percebia que eles achavam tudo muito, muito diferente, tinha um pouco de receio de tirar o recurso que estava lá no banco convencional, no banco que já tinha uma bandeira grande por trás, e levar para o escritório de investimento, porque era um modelo muito novo aqui no Maranhão. E hoje a gente vê que isso aí já tomou conta do mercado, né? Esse modelo de escritório de investimento. E a Perspective tem muito para crescer ainda, né? A gente ainda tem muitos sonhos para realizar, não só para a gente, né, como profissional, mas para os clientes também. Dani, a gente conversa lá no escritório, nos corredores, né, os nossos cafezinhos. Dani todo dia traz pão lá, pão quentinho, biscoito. Ela que acaba com a nossa dieta. Na verdade, ela traz com todo carinho, quem acaba é a gente mesmo que acaba comendo, né? Mas é uma tentação. E aí a gente conversa, né? Falou, puxa, como que é gostoso, né, de trabalhar na Perspective.
Então, Dani, eu queria que você, né, comentasse o que te motiva diariamente a estar ali na Perspect, assessorando os clientes. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, é um modelo muito diferente de negócio, né? E a gente tem um ambiente muito legal e isso passa para os clientes, né? A gente já recebeu relatos diversos de clientes que falam para a gente, é um lugar que eu me sinto bem. O cliente vai para lá às vezes para tomar um cafezinho, para conversar. A gente não tem que cumprir aquele horário bancário que normalmente os bancários têm que cumprir, né? Então a gente recebe cliente à noite, a gente recebe o horário que dá para o cliente e a gente vai sem compromisso de horário, a gente vai mesmo para trocar ideia com o cliente. Eu acho que o ambiente que a gente mantém no escritório, né, sempre se preocupando um com o outro, e principalmente os valores que o escritório carrega, e isso a gente tem tatuado, né, no nosso coração, nas paredes lá do escritório, que são os valores que a gente realmente faz questão de cumprir, não é só para estar ali escrito. Eu acho que isso que realmente me motiva, porque são valores que vêm muito de encontro com o que eu penso, né, e são os valores que lá atrás, há 6 anos, quando eu entrei, que foi falado para mim, e eu percebi que em nenhum momento aquilo ali foi descumprido, né? E é muito importante, principalmente o que a gente fala de cliente em primeiro lugar. E a gente, no nosso dia a dia, a gente está sempre lembrando um ao outro daqueles valores. Quando a gente se pega em algumas situações de como a gente vai desenvolver aquele problema, a gente lembra um ao outro que tem valores ali que a gente tem que cumprir. Eu acho que isso é o que mais me motiva, é realmente estar tudo muito alinhado com o que eu penso, né? Eu acho que é isso. Legal, Dani. Hoje, né, depois de 10 anos com muita persistência, né, como eu disse, a Perspect atingiu, né, uma posição de relevância no cenário nacional de assessoria de investimentos, né, e eu queria, né, te perguntar a que você atribui, né, que a Perspect chegou, né, até aí e qual que é então esse diferencial que isso é bom para o cliente Perspect? O que você pode citar desses diferenciais? Bom, eu acho que o que a gente investe em conhecimento, né, não só para os nossos profissionais, mas para os clientes, porque você mesmo lembrou aí no começo que esse tipo de conversa vocês tiveram lá atrás, a gente sempre pensa, né, em fazer eventos para levar conhecimento para o cliente. A gente não vê muito isso em banco, né? Então, eu acho que isso é o que faz a gente ter certeza de que a gente está indo para o caminho certo. Eu acho que isso é o nosso grande diferencial, né? O investimento em conhecimento que a gente tem. Não só os treinamentos que o próprio banco nos dá hoje, né? O BTG, a gente está com uma parte do time em São Paulo, essa semana aí, fazendo um treinamento, que é um treinamento mensal que o BTG faz. Além desses treinamentos que o próprio banco faz, a gente faz treinamento interno. Então, assim, os assessores se encantam muito quando chegam aqui, que percebem aquele modelo de negócio que todos os dias, sagradamente, às 8 horas, de 8 às 8h30, a gente tem um bate-papo, né? Quem está presencial participa presencial, quem está online nas outras praças participa online. Então, é um bate-papo que a gente tem todo dia de manhã e não deixa de ser um treinamento. A gente está ali reciclando tudo que a gente precisa fazer, o que a gente precisa levar para o nosso cliente. Toda segunda-feira, no final do dia, a gente tem uma outra reunião de cenário para ver o que a gente tem de novo, o que a gente viu na semana que passou, o que a gente tem para fazer na próxima semana. Então, eu acho que esse tipo de treinamento em conhecimento, né, levar o conhecimento para o nosso profissional e para o cliente principalmente. Tem cliente que senta com a gente e diz assim, olha, eu não sei nem o que é CDI, você pode me explicar? Porque o gerente de banco nunca me explicou. Então, a gente senta e dá aquela aulinha para o cliente, porque a gente entende que o cliente bem esclarecido, ele vai investir melhor. Então, quanto mais conhecimento a gente leva para o cliente, melhor para todo mundo. Eu acho que isso é que faz realmente a Perspective estar hoje entre os melhores escritórios e estar se destacando no mercado como vem se destacando. Dani, deixa eu só fazer um ponto, né, em relação a essa questão de conhecimento. Bom, todos nós acompanhamos o cenário econômico, né? Por exemplo, a questão da guerra, né? Você viu, a questão da guerra a gente acompanha, né, uma questão triste e que impacta o cenário econômico e isso impacta o cenário de investimentos. Impacta o nosso bolso, como que devem ser os nossos investimentos. Então, por exemplo, quem tem ações, por exemplo, sofreu, não é? Porque teve uma queda. Quem está em renda fixa
poxa, é interessante, porque o juro subiu. Agora, mas como que a gente consegue chegar nesse direcionamento? Saber onde que tem que ser os investimentos? Através dessa leitura, desses estudos, de você saber, opa, aconteceu a questão da guerra, o que, que vai acontecer com o dólar? O que, que vai acontecer com a inflação? O que, que vai acontecer com os juros? Vai subir ou vai cair? Aí o que, que vai acontecer com bolsa? Vai subir ou vai cair? Então a gente começa a estudar todo o cenário, define os ativos, né, para onde vai, se vai para cima ou vai para baixo, e ali a gente define a melhor carteira de investimentos, a melhor alocação, de acordo com o perfil de cada um de vocês. E é isso, né, que a gente discute diariamente dentro do escritório, porque a nossa especialidade é investimento, é acompanhar tudo o que acontece e trazer para você o melhor, já o cenário pronto, não é? Porque cada um é especialista na sua área, seja de marketing, seja de arquitetura, seja de construção, de serviço, médico, advogado, o que seja, e a gente é de investimentos. Tá? Então, é muito importante essa questão de conhecimento, especialidade, para poder acompanhar o cenário. Isso que o Hugo falou é interessante a gente até lembrar que a gente passou por um período muito delicado na pandemia, né, recentemente. E no período da pandemia, eu acho que a gente trabalhou como nunca, né? Enquanto as empresas estavam preocupadas com seu resultado, né? Se ia fechar, se não ia, o esforço que ia fazer para mantê-las, a nossa preocupação dia e noite era como a gente tranquilizar os nossos clientes, porque a gente teve um período que a bolsa caiu 50%. Então, imagina aquele cliente que estava exposto em bolsa, o desespero. E aquele cliente que tinha recurso com a gente, tinha recurso no banco, falava para a gente, olha, eu estou perdendo dinheiro aí, eu estou perdendo dinheiro no banco, a gente está perdendo dinheiro em todo lugar, mas a diferença é que eu estou tendo assistência de vocês. E lá no banco, a gerente sequer me atende, porque o banco está fechado, ele não tem como me atender de casa, ele não tem acesso à minha conta de casa. E, por incrível que pareça, foi o período que a gente mais cresceu, né? Porque os clientes se sentiram tão seguros com a gente, né? Com aquele suporte que a gente estava dando naquele momento delicado, que pós-pandemia, ele trouxe tudo para a gente, né? E esse cuidado que a gente tem, eu atendia cliente de manhã, noite, madrugada, literalmente. Eu lembro que teve um dia que uma cliente minha médica, meu marido está aí, não me deixa mentir, me ligou meia-noite pedindo para eu conversar com ela, porque ela estava de plantão, ela é médica neonatal, e ela estava precisando que eu explicasse para ela o que estava acontecendo, e o único momento que ela tinha era aquele de madrugada, e meia-noite eu estava com ela no telefone. Então, assim, é um trabalho muito diferenciado. E isso realmente é diferente, é um grande diferencial que a gente tem, né, esse cuidado. E esse período da pandemia é um período que a gente tem que lembrar para sempre, né, o cuidado que a gente teve e como o cliente se sentiu mesmo acolhido por nós. É aquele negócio, né? Quando está tudo muito bem, todo mundo é amigo, né? Tá todo mundo feliz. Agora que a coisa azeda, bolsa cai, despenca, perde, né, o valor do patrimônio, aí que é o momento que nós estamos do lado dos nossos clientes, principalmente ali, para entender o cenário, falar, aconteceu isso lá fora, foi pandemia. E aí, o que vai acontecer? Vamos fazer conta aqui, vamos entender o cenário, vamos juntos tomar a melhor decisão. E aí você está ali, do lado, apoiando as decisões. Ninguém tem bola de cristal para saber se vai cair, vai subir a partir daquele momento, mas garantir que você está acompanhando, sendo diligente nos seus estudos, entregando o melhor e principalmente aquela questão, né, de confiança. A gente entende isso, somos humanos, a gente tem as nossas próprias carteiras de investimento, sabemos que todo ser humano tem o seu histórico, o seu viés, então a gente respeita isso, é personalizado, cada um tem o seu jeito. E aí a gente acompanha tudo que está lá fora, entende cada um dos investidores e trabalha de forma personalizada. Eu queria fazer uma última pergunta, Dani. Bom, então, bacana, a Perspect completou uma década. A gente acompanhou tudo isso, sabe, né? O quão desafiador foi, mas também foi muito divertido, né? E daqui 10 anos, os próximos 10 anos, Dani, o que você enxerga do mercado de investimentos, né, e de assessoria de investimentos? Bom, eu acho, pela visão que eu tenho, né, lembrando, 23 anos de mercado, já dá para ter uma leve noção. Eu entrei em banco em 1999, então eu já vi muito banco fechar, já vi o mercado se afunilar, né? Quando eu entrei em banco, eu acho que devia ter uns 50 funcionários na agência que eu trabalhei lá atrás. E aí foi se afunilando, né? E as agências bancárias hoje tem agência que tem 5, 10 funcionários.
E a gente percebe que a tendência é essa, né? É ficar sempre menos banco. Eu estou vendo que esse movimento também vai acontecer nos escritórios. Hoje são muitos escritórios e a tendência é diminuir cada vez mais, o mercado se afunilar. E vão ficar os melhores, né? Quem se capacitar melhor, quem conseguir atender o cliente melhor. A gente tem um tipo de atendimento no escritório que a gente chama atendimento 360 graus. Né? Conseguir passar para o cliente que ali com a gente ele vai ter tudo. Ele vai ter o que ele precisa de uma assessoria no momento que faleceu uma pessoa da família, a gente vai ter assistência na questão sucessória, a gente vai dar toda assistência na parte de seguro, porque a gente tem uma área de seguro. Se ele precisar transferir um recurso para o exterior, abrir uma conta no exterior, a gente tem uma área de câmbio. Né? Então, a gente tem um escritório muito completo. O nosso DNA é investimento, mas a gente não atende só no investimento. Então, cada vez mais, se aquele profissional se capacitar e conseguir atender o cliente, né, de forma 360 graus, como a gente costuma falar, são esses que vão ficar no mercado, com certeza. Eu vejo a perspectiva dessa forma. Então, quando eu entrei no escritório, a gente realmente atendia só na parte de investimento e de lá para cá a gente foi crescendo e hoje a gente tem um escritório super estruturado de áreas. E a gente consegue atender o cliente de forma completa. Então, eu vejo a perspectiva cada vez mais sólida, porque a gente realmente tem os profissionais mais capacitados e consegue atender o cliente de forma completa. É muito difícil a gente ver que o mercado vai continuar com essa quantidade de banco, essa quantidade de escritório, falando de 10 anos para frente. Né? E o cliente ele não quer ter 5, 6 bancos. Eu tenho muitos clientes que trabalham com vários bancos, mas eu não tenho nenhum cliente que trabalha com muitos bancos e gosta de trabalhar com muitos bancos. Eles sempre falam, não, eu quero diminuir a quantidade de banco que eu tenho. E aí já vai perguntando, vocês têm isso, tem aquilo outro? Já tenho cartão de crédito, então já vou cancelar o meu cartão do banco tal. Então, quanto menos banco o cliente tiver, melhor para ele, é mais prático. Né? E o nosso papel é esse, é se aperfeiçoar cada vez mais para a gente ser o único banco do cliente. E eu acho que a forma como a gente está trabalhando, né, o nosso NPS hoje é acima de 90, então isso nos dá a certeza de que a gente realmente está no caminho certo. Eu concordo, Dani. Concordo, porque é uma tendência de mercado, a gente está vendo, né, os marketplaces, por exemplo, dentro da Magazine Luiza, que a gente discutiu ontem, né, dentro da parte de bolsa, a gente falou de Magazine Luiza. Tá aí um exemplo, é o marketplace, que o cliente ele entra através de uma porta, comprando algum produto, e lá dentro você tem uma oferta de vários outros produtos e serviços que você precisava. Então, você está em um lugar que você confia, e ali você tem uma oferta que atende às suas outras necessidades no mesmo lugar. Então, acho que essa é a tendência do mercado como um todo, por que não a tendência do mercado de investimentos, mercado de crédito, mercado de capitais como um todo, e isso a Perspect está muito atento. Né? Então, a gente tem desenvolvido o que a gente já tem na parte de investimentos, que é uma plataforma aberta, apesar de ser, não, é BTG Pactual. Sim, BTG Pactual, Perspect é BTG. Só que dentro do BTG você pode investir num CDB do Itaú, sabia? É uma plataforma aberta, ou seja, você num único lugar consegue ter as melhores aplicações, não importa a marca. Isso não importa, né, para você, o que importa é que seja a melhor condição para você. O mais seguro, o mais rentável, e isso a gente busca. Por que o mercado de crédito, se eu quero expandir agora a minha empresa, expandir os meus negócios, alavancar o meu patrimônio, eu também não posso ter esse marketplace? Se eu já tenho a confiança na Perspective, já me atende ao longo de uma década, já conhece a minha realidade de pessoa física, de pessoa jurídica, conhece a minha empresa, sabe meu faturamento, sabe onde é que aperta o meu calcanhar e é parceiro nisso, ok, entendo as tuas necessidades, está aqui. Com esse mercado aberto, vamos trazer soluções então para vocês, também nessa parte de crédito. E a gente tem parceiros no mercado todo, a gente está olhando aqui, né, vários parceiros também. Eu estava conversando com o Bruno, inclusive, né, anteontem também, as soluções do Banco do Brasil. Cara, por quê? Né, você não fazer tudo no mesmo lugar? Então, eu entendo que o mercado como um todo vai seguir para as empresas, vai se afunilar para quem tem a confiança do cliente. Então, para a gente, para a Perspect, confiança é um ativo que está sempre alta e não tem preço para a gente, é inegociável. Tá? Então, acho que é isso, né? Alguém tem alguma pergunta? Abrir
para o espaço de perguntas aqui para o pessoal. Podem fazer perguntas à vontade sobre as soluções. A gente não falou muito aqui, né, de produtos, de soluções, ou a parte de investimento, a parte de crédito, então fiquem à vontade, tá, para perguntar. Não existe a pergunta, ah, não, vou ficar com vergonha de perguntar. Não, não exista isso, por favor, fiquem à vontade, esse espaço é de vocês, fiquem à vontade. Alguma pergunta, pessoal? Só para finalizar aqui com um detalhe também, aqui a gente está falando para os empresários, né? A grande maioria aqui é empresário, acredito eu, mas é importante que vocês tenham sempre em mente, todos os profissionais, profissional liberal, o médico, o advogado que precisa investir no seu negócio e precisa realmente estudar para isso, não tem tempo, às vezes realmente não tem interesse em estudar o mercado financeiro, mas quer um profissional para cuidar do seu patrimônio. É importante você entender que o assessor financeiro ele vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E você não precisa pagar mais por isso, né? Tem muita gente que acha que para ter um assessor financeiro ele precisa ter um custo a mais. E aí vai lá para o banco convencional e investe em qualquer negócio, ou então abre o seu aplicativo e sai lá tentando adivinhar qual é o melhor. E você tem uma assessoria gratuita e não sabe, né? Porque quem nos paga diretamente não é o cliente. Então, é importante você entender que o profissional financeiro, o profissional de investimento, a gente fala profissional de investimento, mas a gente não trabalha só com investimento, como a gente disse, né? Se você precisa de um crédito na sua empresa, você precisa de um profissional da área do lado, lhe auxiliando. Assim como a gente vai como o Hugo bem fez aí a analogia em relação ao médico, você vai no médico, você não precisa entender de medicina para você se sentir seguro. Se ele explicar para você de uma forma clara o que você tem, você vai sair de lá seguro. Então, o nosso papel é esse também. A gente vai sentar com você, vai explicar de uma forma clara, né, sem financeiros, uma forma que você entenda, que passe segurança e que você só saiba o que você está fazendo. E se sinta seguro com isso. Você não precisa estudar o mercado todo dia, não precisa ficar na frente da tela para ver o que está subindo, o que está caindo. Você só precisa estar com o profissional certo do seu lado. E isso funciona para várias profissões. Com o assessor financeiro não é diferente, tá? Perfeito, Dani. Bom, queria agradecer a tua presença, tá? Dividir aqui o palco comigo para a gente bater esse papo. Agradecer principalmente a todos que nos acompanharam aqui. É uma honra, né, falar para vocês. Agradecer também aqui o time da Perspect e dizer que a gente está totalmente à disposição. Estamos aqui ainda no stand até o final do dia, né? O evento encerra hoje, mas depois do evento estamos com o nosso escritório aqui em São Luís. Fica no Office Tower, ali no Renascença. Tá? Todo o time aqui da Perspect está à disposição, vocês podem entrar em contato, se quiser bater um papo sobre investimento, sobre crédito, expandir os seus negócios na empresa, uma conversa, uma orientação gratuita está à disposição de vocês. Temos ali água, café também, vai ser um momento muito agradável para a gente bater um papo, convido vocês. Tá ótimo, obrigado pessoal, boa noite a todos.